Eu tô precisando mesmo é de um cabeleireiro, hein? Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um domingo de vídeos. O tema dessa semana vai ser fundos imobiliários. Ué, mas como assim? Fundos imobiliários não foi semana passada? Pois é, isso mesmo. Eu achei que eu podia vir aqui dar mais um pouquinho de fundos imobiliários para vocês, porque como nós vimos semana passada, nós vimos o que é um fundo imobiliário, por que ele é o paraíso dos dividendos, assim por dizer, como dito na semana passada. Mas e como escolher um bom fundo imobiliário para sua carteira? Como escolher quais as diferenças de um para o outro que vai encaixar melhor com os seus objetivos? Então, essa semana nós vamos mostrar alguns dos fatores importantes na hora de analisar um fundo imobiliário. Então a gente se fala logo após a vinheta. Vamos dar aquela recapitulada. Caso você não tenha visto o vídeo explicando o que é um fundo imobiliário, aqui em cima vai ter um card onde você vai poder ver exatamente o que é um fundo imobiliário e por que ele é tão magnífico. Mas em resumo da obra, um fundo imobiliário é nada mais, nada menos que um imóvel que você pode comprar ações dele na bolsa e assim receber os seus aluguéis mensalmente, que são os dividendos. Existem diversos fundos imobiliários e por isso é importante você saber decidir quais são as coisas mais importantes para você na hora de escolher um fundo imobiliário. E aqui a gente vai trazer alguma delas. A primeira delas que eu gosto de ver é o rating. O que é o rating? É conhecido como classificação de risco ou crédito. O rating nada mais nada menos que é uma nota. É como se um filme fosse estrear no cinema. Então, existem alguns críticos que vão analisar algumas condições do filme para saber se ele vai ser rentável, se ele vai ter uma boa loteria, uma boa bilheteria, um bom retorno do filme ou não. O rating ele é um fator que funciona da mesma forma, só que para os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, em vez de você ter críticos, você tem agências de riscos que vão analisar endividamento do fundo, possibilidade de pagamento e assim vai classificar o fundo imobiliário num conjunto de normas e técnicas para saber se ele tem um bom rating, ou seja, se ele é um imóvel confiável para se investir e se ele possui a capacidade de honrar os seus créditos e pagamentos. Esse, é claro, não é um dos únicos fatores determinantes ou não para se obter o fundo, mas é claro que isso pode fazer alguma diferença. Nos fundos parecidos ao quais você tem interesse em escolher, o rating é uma boa forma de você tomar a decisão. Você vê aquele que tem maior chance de cumprir com seus pagamentos, honorários e dívidas, aquele que tem o maior rating. Vale a pena falar que o maior rating existente é um AAA, ou como é chamado por aí, AAA. Outro fator importante é você verificar o número de locatários do fundo. Vamos dar exemplo de um prédio residencial. Digamos que o prédio residencial tenha 60 apartamentos, ou seja, 60 locatários. Digamos que um ou dois acabem saindo do imóvel. O fundo perdeu 2 locatários, mas isso não é algo tão impactante no fundo, porque ele ainda teria 58 locatários. Ou seja, isso não vai impactar diretamente nos dividendos e nos recebidos mensais do fundo. Ou seja, não é um problema. Entretanto, se um fundo imobiliário for um galpão e ele tiver 3 galpões, se 3 locatários e um deles acabasse por sair, bom, isso seria 1/3 dos rendimentos do fundo. Então isso impactaria direto nos ganhos e recebidos mensais, tanto que o fundo tem, quanto que ele distribui de dividendos. Ou seja, é muito importante na hora de você for comprar um fundo, você ver o número de locatários. E não só isso, mas também ver a data dos contratos. Se os contratos estão para vencer agora, se os contratos vão demorar 5, 10 anos. Quanto mais longos os contratos locatários, mais tranquilo você pode ficar ao escolher este fundo. Ou seja, porque você vai ter mais tempo de segurança com as vagas ocupadas. Assim como eu falei do número de locatários, outra coisa que você pode usar para ver diretamente o quanto de espaço está desocupado do fundo é a taxa de vacância. Tem a oportunidade de ocupar 100 inquilinos e ele tiver apenas com 98 inquilinos,
a taxa de vacância dele vai ser de 2%. E o que é isso? É a quantidade de imóveis desocupados que ele tem e que ele pode ocupar. Isso é algo que pode ser bem interessante para você analisar do fundo. E ao comprar um fundo imobiliário, é como se você estivesse se tornando sócio daquele prédio. E você não vai querer uma casa num lugar onde você não tem acesso a nada. Por isso, é muito importante você analisar a localização do fundo e se aquela localização faz sentido para o tipo de negócio que ele tem. Ou seja, a localização pode ser um diferencial muito importante na hora de escolher um fundo imobiliário. Outro fator muito importante de se analisar é o dividend yield. E o que é o dividend yield? O dividend yield nada mais é do que o número de dividendos, a quantidade de dividendos que a empresa distribuiu ao longo do ano sobre o valor da cota, ou o preço da ação. Certo, digamos que você tenha comprado seu fundo imobiliário por R$100. Esse é o valor da ação. E que ele tenha te entregado ao longo do ano R$10 de retorno. O dividend yield dele é de 10%. Ou seja, ele se pagou 10% ao longo desse ano. Quanto maior o dividend yield, antes esse fundo imobiliário acaba se pagando. Mas é claro, não devemos levar apenas o dividend yield como um fator de extrema relevância e decisão ao comprarmos um fundo imobiliário. Temos que analisar todos os outros fatores que eu citei anteriormente. Your Mac friend, Brent Rambo. Esses são alguns dos indicadores que eu gosto de usar ao analisar os meus fundos imobiliários para saber que eu estou fazendo boas escolhas, não só de onde estar investindo meu dinheiro, mas que ele vai ter um retorno, um investimento seguro e a longo prazo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Sou o Vinícius do Economia de Valor. Estamos aqui todos os domingos. Se você curtiu esse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, curte, deixa um comentário aí porque isso me deixa muito feliz e sempre me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. Tamo junto e a gente se vê domingo que vem.